Ministério Público de Alagoas, concurso para servidores. Sejam muito bem-vindos, Danilo Batista aqui com vocês. Sou juiz do trabalho, professor, coordenador de cursos aqui no Magistrar. E hoje nós vamos falar a respeito deste concurso que é tão falado, tão almejado, Ministério Público de Alagoas para servidores. Turma, tivemos uma notícia veiculada pela TV Pirajussara no sentido de que a publicação do edital vai acontecer nesse mês de janeiro. Então, já estão aquecendo as turbinas já, porque já vai ser lançado este edital. Pessoal, temos o seguinte, temos um cenário de 24 vagas imediatas, distribuídas então em nível médio e superior. Nível superior, 21 vagas para analista e 3 vagas para o cargo de técnico. Não significa que serão nomeados só 24 pessoas, mas somente que há essa previsão de vagas atualmente. O concurso tem um prazo de vigência, prorrogado por igual prazo, conforme a gente aprende lá na Constituição. Isso significa que podemos ter muito mais nomeações do que esse número de vagas aqui que fornecido para nós. Muito bem. Pessoal, para poder animar um pouquinho, dar aquela motivada extra, vamos falar um pouquinho das remunerações, dos vencimentos, dos salários que são pagos para os servidores do MP de Alagoas. Temos aqui, ó, inicial para técnico, R$ 3.415. Final para técnico, quase R$ 13.000. Pessoal, o MP de Alagoas é um órgão que valoriza demais seus servidores, que dá oportunidade de ascensão remuneratória muito elevada. Então, vale muito a pena, pessoal, vale muito a pena estudar para este concurso. O salário inicial para analista, olha só, R$ 6.243. Já o final de 22.000 e quase R$ 300. É um baita, é um baita incentivo. E aqui, pessoal, a gente está falando de vencimento. Esses números são relacionados a vencimento. A gente aprende lá em direito administrativo que o vencimento é aquela contraprestação prevista em lei. Ou seja, é o número ali previsto em lei que pode ser agregado mais valores. Então, por exemplo, os auxílios, vantagens, gratificações, tudo isso corresponde à remuneração final. E nós temos, então, uma previsão de recebimento dos servidores muito maior do que essa que é prevista aqui para nós, tá bom? Então, por exemplo, ó, auxílio alimentação no valor de R$ 1.210, auxílio saúde, 13% do subsídio inicial do cargo de técnico. Então, existe uma possibilidade muito grande aí de receber além dessa previsão. E aqui ó, nós extraímos essas informações lá do portal de transparência. Nós temos aqui, ó, na 4ª Promotoria de Justiça de Arapiraca, um analista cuja remuneração é R$ 6.243 e seu rendimento líquido R$ 6.864. Esse aqui é um servidor mais recente. Agora vamos pegar um servidor que tem mais tempo de casa. Aqui no canto direito da tela, então, lotado lá na 62ª Promotoria de Justiça da capital. Remuneração, olha a diferença, pessoal, R$ 17.492. Rendimento líquido, R$ 16.323. Pessoal, é mais do que o dobro em relação àquele vencimento inicial que nós vimos para analistas do MP. É um baita incentivo mesmo. Ó, e nós tivemos aqui, ó, então, em relação às etapas deste concurso, nós temos uma prova objetiva como regra. E podemos também ter uma redação, uma prova discursiva. Na última prova, foi cobrado, a banca organizadora foi a FGV,
e a prova tinha 80 questões de múltipla escolha. E a aplicação dessa prova foi na cidade de Maceió. Cidade maravilhosa, aliás. Não conheço, mas muito ouço falar. E aí nós tivemos o seguinte: dentro da prova de analista para a área jurídica foram cobradas as seguintes matérias: língua portuguesa, 15 questões, legislação específica da MP de Alagoas, 5 questões, direito administrativo, atenção, pessoal, muita atenção, para essas matérias de maior incidência. Administrativo, então, 10 questões. Civil e processo civil, também 10 questões. Penal, processo penal, 10 questões. Tributário, 5. Ambiental, 5. Consumidor, 5. Eleitoral, 5. Não significa que serão cobradas todas essas matérias neste próximo concurso, neste concurso de 2026, mas já é uma referência para balizarmos os nossos estudos antes de sair o edital. O que eu oriento, pessoal? Estude as matérias básicas, pelo menos. Quais? Língua portuguesa, administrativo, civil, processo civil, constitucional, penal, processo penal. Essas matérias são certeza que serão objeto de cobrança. As demais, por exemplo, tributário, ambiental, consumidor eleitoral, como se trata de um concurso do MP, provavelmente também serão cobradas, mas pode ser que não sejam. Então, em relação às demais matérias, desde já não deixem de estudar, tá certo? Aí tivemos também a técnico de tecnologia da informação, analista nível superior, que não corresponde à área jurídica. E nós temos já a banca do nosso concurso, já foi definida, que é a FCC, Fundação Carlos Chagas. Turma, não precisa se desesperar, não precisa espernear, porque a FCC é uma das melhores bancas para trabalharmos. Uma banca muito técnica, uma banca que não vai te surpreender na hora da prova. Você vai se preparar, vai resolver questões e, quando chegar na hora da prova, você vai verificar que não é diferente daquilo que você se preparou. Então, essa é uma das maiores vantagens da FCC em relação às demais bancas. Sem falar que a FCC hoje é responsável pela organização e aplicação de provas de muitos concursos. Então, nós temos um volume muito grande de questões desta banca, o que nos ajuda, nos norteia a mapear essa banca, mapear a sua prova. E aqui, pessoal, trouxe algumas questões para a gente poder verificar como que são cobradas as matérias dentro pela FCC. Então, por exemplo, ó, aqui em Direito Penal, no concurso do TRF da 4ª Região, a FCC cobrou o seguinte para analista judiciário, prova super recente. Marcelo foi preso em flagrante por crime de roubo praticado em comparsaria e com emprego de arma de fogo contra uma agência do Banco da Caixa Econômica Federal. Muito bem, é um caso de roubo. E aí, ao final, ele fala o seguinte: durante o trâmite do inquérito, Marcelo voluntariamente reparou o dano causado antes do recebimento da denúncia apresentada pelo MPF. Então, o que ele quer dizer aqui, pessoal? Ele quer saber se o arrependimento posterior é aplicado ou não a esse caso. Turma, isso daqui é reprodução literal de texto de lei, só que aplicado a um caso concreto. Então nós temos um padrão com essa banca. Olha lá, próxima questão. Analista judiciário, TRT da 2ª Região, FCC, Direito Constitucional. Então, ó, já mudamos a matéria. Também 2025, prova muito recente. Luiz Eduardo nasceu no Brasil, pais estrangeiros, aqui estava a serviço do país de origem, nasceu no exterior, de pais brasileiros. Depois tem mais uma terceira pessoa, que é o Nicola, que se naturalizou brasileiro. Muito bem, ao final ele quer saber o seguinte: dessas três pessoas, quem que pode seguir uma carreira diplomática? Turma, isso a gente aprende lá em Direito Constitucional, texto expresso de lei, então cobrança literal, tá bom? Aplicado a um caso concreto.
Muito bem. Próxima questão, direito administrativo. Analista superior, Defensoria Pública do Estado de São Paulo, prova também de 2025. A administração pública pretende transferir Caio, servidor público concursado da área de gestão da unidade administrativa A, onde trabalha, para a unidade administrativa B do mesmo órgão, localizada em outra região do mesmo município, considerando então a legislação vigente e a sua interpretação pelo STJ. Pessoal, aqui nós já tivemos uma cobrança de jurisprudência. Então, precisamos ficar atentos com a banca. A banca cobra texto de lei em sua maioria, 85% até mais de texto de lei, porém também cobra um pouco de jurisprudência e também um pouquinho ali de doutrina. Por isso que é importante fazer um estudo verticalizado, um estudo orientado, para não estudar além do que é preciso, especialmente neste momento de véspera de edital, tá bom? Vamos voltar aqui então. Uma outra questão que foi cobrada, também de direito administrativo e também de Defensoria Pública do Estado de São Paulo, para analista. Uma denúncia anônima apresentada contra o servidor público nos termos do entendimento sumulado do STJ. Então, cobrança de súmula do STJ. Pessoal, nós temos o seguinte, como que a gente vai estudar para essa prova? Temos 3 pilares que eu reputo de fundamental importância para qualquer tipo de prova. Então, para a nossa prova não vai ser diferente. Nós vamos estudar o seguinte. Primeiro, resolução de questões. E quando a gente fala em resolução de questões, nós também abrangemos aqui os simulados. Simulado de fundamental importância para que nós possamos, de fato, simular a prova, o concurso em si. Quando você chegar no dia da sua prova, a gente sabe que nem tudo que a gente programa sai como a gente espera. Então, acontece de ter atraso, de pegar trânsito, de acordar resfriado, acontecem muitas coisas no dia da sua prova. E quando você já está treinado, já tem, por exemplo, a fadiga muscular, você está simulando as condições reais de prova na sua casa, o seu corpo, a sua mente tem menos coisa para se preocupar. Então, quando você chega, o seu corpo já está treinado fisicamente para 4, 5 horas de prova, a sua mente também. Então, a sua realização de prova será muito mais suave. Você vai conseguir puxar, lembrar de coisas que você muitas vezes nem imaginava, que sabia. Por quê? Porque o seu corpo já está acostumado, sua mente já se habituou com as condições de prova, tá? Por isso que é tão importante fazermos os simulados. Simulado periodicidade. Antes do edital, um simulado por semana, muito bom, um a cada 15 dias no máximo. Com a publicação do edital, no máximo a cada 15 dias, tá bom? Então, a cada 15 dias, faz um simulado e não deixe de corrigir. Sempre corrija seu simulado. Verifique como é que você está. Verifique os seus erros, no que você está melhor, no que você está pior. Naquilo que você estiver com mais dificuldade, uma maior atenção. Muitas vezes a gente faz um simulado e acerta algumas questões. Então, por exemplo, eu mesmo tinham questões de direito constitucional, uma matéria que eu sempre tive dificuldade, que eu acabava sempre acertando. Mas isso não significava que eu dominava aquela matéria, aquele assunto específico. Pelo contrário, eu tinha muitas dúvidas. Mas eu já tinha entendido como é que funcionava mais ou menos a cobrança pelas bancas. Então, eu dediquei um tempo também para esse tipo de assunto, para que eu pudesse, então, de fato, entender aquele assunto e não ser surpreendido na hora da minha prova, tá bom? Então, aqui, resolução de questões e simulados, letra de lei, pessoal, esse segundo pilar aqui
é o mais importante. Letra de lei é de fundamental importância para o sucesso da sua prova, especialmente em razão da sua banca, a FCC. Então, letra de lei, mais súmulas e precedentes vinculantes. Nós vimos ali que as súmulas são cobradas. Os precedentes vinculantes são, são mais recentes. Nós não estamos ainda tão acostumados a estudar os precedentes vinculantes, mas algumas provas já estão sendo cobrados e serão cobrados com maior frequência, tá bom? Então tem que estudar também. Então dediquem-se especialmente ao texto de lei, súmulas e precedentes vinculantes. E ainda, pessoal, terceiro pilar, videoaulas. Por quê? Com a iminência do seu edital, da publicação do seu edital, não dá para você chegar nesse momento e começar a ler uma doutrina. Você não tem tempo hábil para isso e nem mesmo psicológico para isso, porque é um momento de muita ansiedade, de muita incerteza. Então aquela sensação, né, de que a prova está chegando, de que a gente não se sente capaz ainda, não tem conhecimento, é muito natural. E você pegar um livro agora denso, com inúmeras páginas, você não vai sair do lugar, tá? Por isso que eu falei, neste momento, o indicado é que você se utilize desses três pilares. As videoaulas servem justamente para poder te dar esse conhecimento verticalizado. Então, em relação à doutrina que é cobrada, o que você precisa saber que não está no texto de lei, a videoaula pode te proporcionar. E então, para você conhecer a matéria, aquele primeiro contato, ou para você aprofundar o seu conhecimento por videoaulas e ainda para revisar. Pessoal, matéria dada, lembra da escola, da faculdade? O professor sempre falava, matéria dada é matéria estudada. E aqui para gente, matéria estudada é matéria aplicada. E como é que a gente aplica essa matéria? Por meio da resolução de questões. Então a gente faz questões, faz simulados, estuda a letra de lei, súmula, jurisprudência e também se utiliza de videoaulas para poder conhecer, aprofundar o conhecimento e para revisão, tá bem? Então muitas vezes você vai estar cansado, vai chegar um momento que você não consegue mais olhar para o seu material, não consegue olhar para o seu computador, para o seu caderno. Você liga uma videoaula, vai fazer uma corrida no parque, coloca seu fone de ouvido, coloca sua videoaula no seu celular e corre assistindo videoaula, tá bom? Eu fiz muito isso, fazia na academia, fazia lavando louça e sempre deu muito certo, tá bom? É um tempo que muitas vezes a gente não considera e é um tempo que a gente vai utilizar da melhor maneira possível. Então, neste momento, se você quiser maratonar alguma série, algum streaming, agora chegou a hora de maratonar videoaula. Pessoal, então, por meio desses três pilares, eu tenho certeza que você vai ter uma boa preparação, vai ficar seguro e vai conseguir o seu objetivo, que é a aprovação. Falando em questões, pessoal, todas as terças e quintas, a partir desta semana, nós estamos iniciando um projeto, que é o projeto 1000 Questões. Então serão resolvidas 1000 questões durante esse ano, né, de 2026, todas as terças e quintas, 12 questões por encontro, dentro de matérias específicas. Então, por exemplo, 20/1, que é a próxima terça-feira, eu, Danilo Batista, farei questões sobre princípios e fontes do direito do trabalho, hierarquia e fontes, direitos constitucionais dos trabalhadores, direitos fundamentais dos trabalhadores. Já na quinta-feira, no dia 22/1, o professor Rafael de Oliveira tratará da Constituição, seu conceito, objeto, elementos, tá bom? Então, é uma forma também de você já estudar. E aqui, pessoal,
é gratuito, é 0800, você não precisa gastar nada, é somente ligar aí o seu celular, o seu computador, a sua TV por meio do YouTube e assistir ao vivo, tá bem? Vamos lá então. O que nós tínhamos para conversar a respeito deste concurso era basicamente isso. Se você quiser conhecer os cursos do Magistrar, acompanhe aqui na descrição do vídeo os links para os cursos. Se precisar de alguma ajuda, fale com o pessoal do Magistrar. Comente, eu quero que o pessoal também entre em contato com vocês. E pessoal, agradeço muito aí pela sua atenção. Desejo de todo o meu coração que tenha uma boa preparação, muito boa sorte, e mais do que sorte, muito bons estudos, tá? Estude, porque é o estudo que vai te levar à aprovação. Resolva questões, é uma forma de estudo ativo, não deixe de fazer questões. Você estará na frente de inúmeros candidatos utilizando aquele tripé sobre o qual conversamos. Então, agradeço mais uma vez, desejo tudo de melhor para você e se precisar de alguma coisa, estou à disposição, pode entrar em contato comigo por meio das minhas redes sociais, que também estarão aí na descrição, tá bem? Um grande abraço então, felicidades, fiquem com Deus.